semana passada eu falei para vocês que o vídeo eu dividiria em duas partes, né? Então agora eu vou mostrar para vocês a continuação, tá bom? Coleção do Domingos Tomás Guedes Perdigão. Esse senhor que está atrás de vocês aí na plotagem. Ele era um empresário muito importante daqui e quando surgiram os rótulos, ele começou a fazer coleção. Por quê? Antigamente eles compravam, digamos, uma garrafinha roxa e diziam, isso é vinho, né? Mas aí, se você comprasse, poderia ser suco de uva, simplesmente, não era vinho, basicamente. Porque ele não tinha rótulo, não tinha uma coisa ali que ia te dizer qual era a composição ou do que se tratava. Então, com a vinda dos rótulos, eles chamavam os rótulos de etiquetas mágicas, porque eles vieram falando literalmente o que tinha dentro dos recipientes, tá bom? Um caderno, um livro, mas quando a gente está no ensino fundamental, não, jardim de infância, vamos botar jardim de infância. A mãe chega e bota ali uma etiqueta. E geralmente é do tema que você gosta, algum desenho que você gosta. O Ex-Libris é a mesma coisa, porém com livros. Você tem ali uma coleção de livros, ou você tem uma primeira edição muito rara, e você quer sinalizar que ela é sua, né? Até para evitar roubo. Então você mandava fazer os Ex-Libris, que são etiquetas de livros. Geralmente ficava na capa ou na contracapa do livro. E elas são bem variadas de tema, porque varia de acordo com o gosto do autor, não, do dono do livro, tá? Um exemplo é essa aqui. Este livro é de Minhas Amiguinhas, da Ana Vitória, é de uma criança, ela mesma desenhou o ex-libris dela, fizeram a matriz e ficaram carimbando, fazendo vários ex-libris, tá bom? Esse aqui a gente acredita ser de uma pessoa trans, está sendo feita uma pesquisa, porque tem escrito não sou varão, sou varona. E a mulher que está desenhada, ela tem traços um pouco masculinos, né? Então a gente acredita ser uma pessoa trans. Só que está sendo feita uma pesquisa porque os ex-libris são do século XIX, então pode ser que não seja. Beleza? Alguma dúvida? Sobre essa plantagem aqui, os vinhos de fruta. Foi uma coisa muito promissora aqui na nossa cidade, no nosso estado, porque nós fazíamos vinho de literalmente tudo. E como era feito esse vinho? Eles pegavam literalmente o álcool, botavam o suco da fruta e chamavam de vinho. Então tinha vinho de caju, vinho de laranja, vinho de tamarindo, tinha vinho de tudo quanto é fruta que vocês podem imaginar. E esse aqui eram os rótulos, né? Com o tempo, o vinho foi perdendo a popularidade, né? O nome da casa é Solar Gomes de Souza, tá? E ele é diferente dos casarões aqui. Geralmente a gente tem sobrado. Alguém sabe o que é sobrado? Vocês olham muito, principalmente nessa rua. O sobrado é feito de dois pavimentos. Embaixo é comércio, em cima é residência. Esse solar aqui, ele tem título de solar porque... O que vem a ser um solar? Vou explicar para vocês o que é um solar. É uma casa antiga, muito confortável, ali prima de um castelo, que literalmente é usada pela elite ou por donos, tá bom? E quem morava aqui, o primeiro dono era o Major Inácio Gomes de Souza. Ele era português, tá? Veio pra cá para fazer parte da aristocracia algodoeira. Então ele vinha para fazer parte ali das fazendas de algodão, tá? Para fazer parte ali da aristocracia algodoeira que estava crescente no nosso estado. Por que o Maranhão não cultivou café? Por conta do nosso clima. O nosso clima, ele não tem um certo controle. Ora ele tá quente, ora chove, ora tá quente, ora chove. Então, o café, ele não se adapta muito bem ao nosso clima na época. Hoje em dia já é possível cultivar café com as tecnologias que nós temos, tá? Então, o algodão, ele se adapta muito bem ao nosso clima, tá bom? Então, fez muito parte ali da nossa economia. E o Major Inácio Gomes de Souza, título de Major porque ele comprou o título militar, tá bom? Antigamente eles podiam fazer esse tipo de coisa. Quando ele chegou aqui no Brasil, ele comprou o título de Major para aumentar a influência dele, porque antigamente, né, Major, ele tinha uma certa influência, ainda mais com o dinheiro que ele tinha, tá bom? O casarão lembra uma letra para vocês? Né? Mas esse formato, ele não é comum. O nosso formato comum é o de L. Não sei se vocês já ouviram isso.
Mas os nossos casarões eles eram feitos em L, porque o L permitia que você fizesse janelas tanto por fora quanto por dentro dele e o vento ficava ali correndo, porque o clima é quente, tá? Essa conversa de clima ela vai se repetir bastante, porque eles fazem muitas coisas para fugir dele. Já o formato de U, ele não perde muita coisa, porque ele é todo feito nessa parte aqui de janelas, e vocês percebem que as janelas de baixo e de cima foram botadas estrategicamente inclinadas. E elas são sempre abertas. Isso é para ficar com o vento o tempo todo para dentro da casa e o formato permitia que o vento corresse. A do meio é em formato de guilhotina, de janela europeia, que abre 100% para cima. Isso é para dias bem mais abafados. Hoje foi quente, mas teve vento, né? Então tem dias que chove e fica só abafado. Então era necessário abrir as janelas do meio. Beleza? Alguma dúvida? Mas esse formato de U tinha uma outra utilidade, uma visão 360 do que estava acontecendo aqui embaixo. Porque se vocês olharem para ali, vocês vão ver duas janelas com barras de ferro e a porta no meio. Isso significa que onde a gente está é a senzala da casa. Lembra que eu falei para vocês olharem aqui embaixo? É a nossa cozinha de hoje. Mas antigamente costumava ser a senzala da casa. Hoje é difícil achar uma senzala da casa. Como eu falei, a senzala não tem janela, tá? E a porta? Era só o buraco da porta, não tinha porta para a pessoa passar, tá? Era só ali o buraco. Esse chão que vocês estão usando mais confortável, ele não existia, tá? Ele não é original da casa, o original é esse aqui. Pedra cabeça de preto ou pedra cabeça de negro. É sugestivo, isso porque os escravizados carregavam ela na cabeça, tá bom? A função dela, elas vinham como lastro no navio, um contrapeso. E aí quando chegava no porto, não precisavam mais dessa utilidade, então eles pegavam a pedra e deixavam lá no porto. Então começou a acumular. Vocês percebem que elas não são bonitas e elas não são confortáveis. Principalmente se você pisa com ela no pé nu, descalço. Porque elas têm umas pontinhas e ela incomoda com o tempo. A senzala era toda feita dela. Pra quê? Para evitar que os escravizados ficassem transitando como se fosse um pátio. Porque eles tinham que ficar dentro da senzala se eles não tivessem nenhuma função para fazer, tá bom? Então, essa pedra era mais para controlar o fluxo ali do escravizado dentro da senzala. E ela também foi utilizada para fazer poços e paredes. No centro histórico, principalmente no RPP, tem muita parede feita de pedra de cabeça de negro ou cabeça de preto, tá bom? Outra pedra que fazia essa função era a cantaria. Mas a cantaria a gente fala dela depois. O poço da casa. 12 metros de profundidade, porque ele passou por um processo de erosão. Ele tinha só 8 metros. Sabe, no poço, eu escutei fulaninho, meu avô, meu bispo, falando que ele jogava escravizado no poço. Isso é um mito, tá? Pode ser que tenha acontecido algum acidente ou algum senhor muito mal fez isso alguma vez e se espalhou. Mas por que a gente disse que não? Porque essa era a única fonte de água potável da casa. Você ia sacrificar ela jogando cadáver? Não ia. Porque o processo de limpar ele e recolocar água ia ser muito mais trabalhoso do que a maldade de jogar um escravizado aí dentro. Eles tinham diversas outras maneiras de fazer isso sem precisar jogar ela no fogo, tá bom? O gancho lá em cima, a corda entra pela coroa, a coroa é vazada, tá bom? E aí eles usavam uma espécie de vareta com gancho para puxar o baixo. Por que escada de confiança? O major podia ter ali 300, 400 escravizados, mas somente 5 ou 10 subiam para fazer ali os afazeres, que eram os escravizados de confiança. Um outro ponto é que essa porta aqui e essa porta aqui eram cozinhas. O nome da cozinha é cozinha suja. E em cima é cozinha limpa. Por quê? A cozinha suja é onde os escravizados usavam para fazer a comida, por isso esse nome. E a cozinha limpa que estava lá em cima era só para guardar os conjuntos de chá. O nome é arca de valor. Elas são confundidas com cofres. A diferença é mínima, só material. O baú ele é feito de madeira e ferro e a arca de valor é feita só de ferro. Ela é feita geralmente para manter bastante a integridade do valor que vai aqui dentro. Século XX e XIX ele ainda não tinha banco aqui. Então, hoje em dia a gente bota ali nosso dinheiro no banco e se sente seguro com ele, né? Mas antigamente não tinha isso. Então, quando os senhores ou o Major Inácio ele ficava
visitando esse casarão, porque no caso, o Solar Gomes de Souza, ele era uma casa de temporada, tá? O Inácio, ele morava no Vale do Itapecuru, que era onde ficava a fazenda dele, e quando ele precisava mostrar estado social, fazer reuniões comerciais ou comprar escravizados aqui na cidade, ele vinha pra cá. Um ponto é que vocês estavam no teatro, né? Essa casa, ela tem um teatro e não é comum ter um teatro nos casarões aqui do centro, tá? Essa casa aqui é por isso que ela tem o título de solar, porque ela tem sala de música, ela tem teatro, ela tem tudo que um casarão solar tem que ter, tá? Então, quando o Major fazia essa transição, essa viagem, ele vinha trazendo algumas arcas de valores, que era onde ele botava os valores que ele tinha mais apreço ou eram mais caros. Essas arcas, elas usavam mais para viagens terrestres, mas também eram utilizadas em navios. E elas são mais adequadas para navio por quê? Elas são de ferro, então elas aguentam a salina do mar mais do que o baú apodrece, né? E quando naufraga, ela aguenta bem mais tempo. Ela consegue manter a integridade do baú por muito mais tempo do que o baú, beleza? Qual é a diferença de arca de valor para baú? Porque ele se desgasta por mais tempo. Beleza. E o material? Madeira e ferro, baú, ferro, arca de valor, tá? Isso aqui é um cofre. Oxi, cofre? O que caracterizava o cofre para eles na época? A fechadura. Ah, mentira. Se tem fechadura, é cofre. Hoje em dia, pra gente, o quê? O cofre tem que abrir no mínimo ali com uma digital, ou uma leitura ocular, ou você bota uma senha, ou você canta pra ele abrir, né? Hoje em dia, é desse jeito por conta da tecnologia. Mas isso aqui era a maior tecnologia que eles tinham na época. Ninguém ia procurar uma fechadura, tanto que vocês não perceberam que era um bichinho de arracha, né? A pintura é pintura a óleo, tá? Esse dourado é pintura normal, não é a pintura a óleo do barroco, tá? Muita gente pergunta. O cofre, ele é feito de ferro fundido por dentro, madeira por fora. Ele é feito em porco. Aqui tá a tagzinha da fábrica, o endereço da fábrica é porco, porque no Brasil a gente não tinha tecnologia para fazer ela, tá? Ela já vinha montada e era entregue assim, tá bom? Não era um cofre muito comum, além de caro, o processo de botar ele no segundo pavimento do casarão era um pouco perigoso. Então, se ele cair em cima de alguém, é morte na certa. Ele era muito pesado. Então, não, eles deixavam em cima. Mas aí tinha os acidentes que eles não estavam se importando muito com isso, porque antigamente os escravizados eles eram propriedades, eles não eram muito como seres humanos, beleza? Alguma dúvida? Eu tenho. O que serve aqueles filmes do senhor que eles tocavam para chamar os escravizados? Geralmente esse sino sugere que é para controle de horário mesmo, ou de tarefa. O azulejo é a parte mais técnica da nossa visita, tá? Porque a gente vai ter algumas informações um pouquinho complicadas. São 4 técnicas de pintura em azulejo e uma, ela não é pintura, ela é industrializada, tá? Esse aqui é uma estampilha. Eu não vou me ater em como a tinta é fixada na cerâmica, porque todas elas são por processo de temperatura. Você esquenta a cerâmica, a tinta fixa nela, tá bom? A gente vai se ater às formas e às técnicas de pintura. No caso, esse é uma estampilha. O que é uma estampilha? Alguém conhece stencil ou teve aquela régua que tinha um ABC alguma vez que está a letra por dentro? Aquilo ali é como se fosse um molde. A estampilha, ela usa um molde. Geralmente é um papel plástico ou um acetato, ali parecido com acetato, ou metal bem fino que eles cortavam. Eles cortavam o desenho, botavam em cima da cerâmica e pintavam. Por isso que, se vocês perceberem, ela está pintada só numa direção. Tinta de cerâmica mesmo. Ela é feita com... A pigmentação na época era feita com matéria-prima natural. Por isso que era muito difícil conseguir cores. Eles botavam molde, pintavam por dentro e aí fazia esse padrão. Por isso que a estampilha, geralmente, ela não tem muitos borrões. Ela não é muito borrada. Ela é bem certinha. Porém, vocês percebem que tem uma linha bem fina aqui no meio? Isso porque a estampilha ela foi retocada à mão, tá? Então, ela é uma estampilha com retoque manual. É conhecida como tapete por conta dessas molduras. Eu diferencio moldura de cercadura porque a moldura ela é basicamente para finalizar esse padrão. Porque vocês concordam se eu pegar esse padrão aqui e começar a copiar ele a infinito? Ele vai se conectando até onde você quiser. Então,
Eles não gostavam de só finalizar ele assim. Então tinha que ter ali uma moldura para forçar o início e o fim do padrão. Vocês olham muito essa fachada. A fachada do casarão da frente, do lado deles, a moldura. Tem moldura, padrão, termina com a moldura. Beleza? Guardem essa informação. Essa é uma estampilha simples. O que difere ela de simples e avançada não é o desenho, e sim o número de cores. Por ser portuguesa e por ser caro. Aqui em São Luís, eu vou dizer São Luís, mas em Ouro Preto a gente também tem fachada de azulejo. Mas aqui a gente começou a utilizar por conta do clima. O uso estratégico e prático foi esse. A fachada do casarão era feita de barro. Barro retém muito calor. Então a galera cozinhava dentro do casarão. E quando chovia, esburacava tudo, né? Então, com a vinda dos azulejos, eles esperavam que eles fizessem esse tipo de proteção climática. E proteger. A cerâmica, ela rebate o sol, né? Ela não retém tanto calor e aguenta ali a chuva. Esse foi o pé prático. Com o tempo foi virando estado social. Quanto mais azulejo eu tinha na minha fachada, mais rica eu era, ou eu parecia ser. Então, se eu tinha uma Decal Companhia, vocês poderiam ter o mesmo desenho, o mesmo azulejo. E aí, isso, o estado social, ao invés de elevar, ele ia diminuir, tá bom? Por isso que a estampilha, ela é... Quando você vai pedir uma estampilha, você tira a medida da sua fachada e faz a encomenda. A Decal Companhia não, ela vinha nas caixas e você escolhia e comprava a metragem que precisava. E esse foi o vídeo de hoje. Fiquem com Deus. Beijos, miguxos. Tenham uma excelente semana. Tchau!